Fala pessoal, estava preparando aqui um tema para nós falarmos e vamos começar com temporizadores. No final desse vídeo aqui, eu vou deixar um desafio e aí gostaria que vocês tentassem fazer. Passou comigo faz uns 6 meses numa empresa que eu estava fazendo um comissionamento aqui de uma máquina e tive que fazer. Só tem dois sinais, um sensor e uma saída. Mas vamos lá, vamos conversar primeiro sobre os 3 temporizadores mais utilizados. E dentre eles o T-On, 95% é o que eu mais utilizo. Eu fiz aqui uma EHM, uma tela, e a gente vai falar. O que ele está falando aqui do TP, do gerador de pulso? Ele está falando o seguinte, aqui é o IN, a entrada, né? Ele está falando que a partir do momento que eu dou um pulso, a saída vai para 1. A saída vai para 0 quando passa o tempo PT. Correto? Você deu um pulso na entrada, a saída vai para 1. Quando eu dou um pulso e eu tiro o dedo e depois eu dou outro pulso, a saída se mantém ativa durante o tempo PT. Então, o que isso quer dizer? É isso aqui, ó. Esse aqui é os 3 temporizadores que eu tenho. O PT, eu dou um pulso, eu setei ele em 10 segundos, tá bom? Eu dou um pulso, ó, mesmo que eu dou outros pulsos aqui, ó, não adianta, ele vai até os 10 segundos, está em milissegundo, e aí depois se vai a 0. Perfeito? Um pulso conta até 10, mesmo que eu entre aqui, ó, para vocês verem no software, é esse aqui, ó, gerador de pulso, PT, esse aqui, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, mesmo que eu dou, vamos deixar a tela aqui um pouco menor, para que possa se verificar tudo. Ó, esse aqui é o meu botão. Olha lá, ó, eu dei um pulso, foi para true. Tirei o botão, ó, foi para false, tá vendo? Ó, true. E o tempo aqui vai passando até os 10 segundos, que é o PT. Por os 3 eu deixei em 10 segundos. Perfeito? Ele é um pouco similar com T-Off. Porém, a diferença do T-Off, vamos lá para o T-On, cadê o T-Off? Aqui o T-Off. O T-Off, eu dou um pulso, ele conta os 2 segundos. Enquanto eu tiver com o botão segurado, ele não faz nada. Quando o botão vai para 0, ele conta os 2 segundos e desativa a saída. Então é o seguinte, eu dei um pulso, a saída foi para 1. Aí quando a saída só vai para 0, quando eu desativo. Eu desativei, ó, tá vendo? Desativou, contou o PT, o tempo PT, e foi para 0. Mesmo que durante aqui, ó, mesmo que eu dei um pulso, eu tirei o botão, a saída aqui, ó, continua em 1. Ela só vai para 0. Ela continua contando, continua em 1 contando. Ela só vai para 0 após que cair por um tempo. E aí ele conta o tempo PT. Vamos ver aqui no exemplo aqui, ó. T-off. Ó, dei um pulso. Se eu dar outro pulso, ele zera e continua contando. Por isso que o tempo aqui é longo, tá vendo? O tempo continua. Então, é isso. A saída, ó, mesmo que eu dou pulsos, ele continua contando. A saída fica em 1, conforme está aqui no desenho. Ó, saída em 1, não cai para 0. E ele só vai para 0 depois que eu solto do botão. O PT é mais ou menos similar, mas se eu dou pulsos, ele não volta. Ele continua contando. T-off não. Eu dou o pulso, ele zera a saída. Perfeito?
Vou explicar também como eu fiz esse exercício aqui. E aqui nós temos o TON, que a maioria dos casos utilizamos o TON. TON bem simples, né? Você dá o pulso, ele conta 2 segundos, ativa a saída. E a saída fica ativa enquanto você ficar com o dedo no T1, na entrada. Quando a entrada vai para 0, a saída vai para 0. Se você dá um pulso e tirar, ele conta o PT. Mesmo que você dá outro pulso, ele está dentro do tempo de PT. E depois a saída vai para 1, se o botão de entrada estiver em 1. Perfeito? Então vamos ver aqui. T-on. Se eu for lá e dar um pulso, não acontece nada. Por quê? Ele precisa contar o tempo PT. O nosso tempo PT é 10 segundos. Então eu vou dar um pulso e vou segurar. Então eu estou aqui. Estou aqui segurando. Vamos esperar os 10 segundos. Acionou. Só vai desacionar quando tirar o mouse do botão. Soltou, caiu. Perfeito? Você tem que manter a entrada in acionado. No software, aqui é o meu T-on. A entrada está falsa, tá vendo? Ativei a entrada, tá contando. 2 segundos, 3, 4. Soltei, foi para falsa e zerou a saída. T-off, mesma coisa, tá em true lá, ó. Só vai contar quando eu tirar o dedo. Aí. Perfeito? Agora eu vou explicar para você como que eu fiz essa parte aqui do software. E aí eu passo para o desafio aí para vocês, que para mim foi bem interessante. Eu criei aqui, eu estou criando um outro capítulo aqui, mas isso aqui eu vou falar com mais para frente, é um pouco mais complicado. Cast e Data Types complexo. Eu criei uma FB Timer, que você está vendo aqui. Essa FB, eu vim aqui no Instructions, Time Operation, por exemplo, TP. Vamos dar um Enter aqui. Vamos tirar. Aqui você percebe que é TP por essa letra aqui, tá vendo? Esse TP Timer é só o nome. Então você vem aqui, ó, arrasta. Vai pedir para você criar uma single instance, múltipla instance. Então, no nosso caso é single, aí você pode colocar o nome que você quiser. IDB, por exemplo, TP. E aí, ó, ele criou o nome da instância da DB, .tp, aí você tem entrada, o PT, a saída e o elapsed time. Ok? Para eu utilizar no IHM, eu estou usando aqui a nossa DB IHM, né? Senão eu não consigo simular. Então, para ficar mais fácil a vida, eu criei aqui já tínhamos criado a DB IHM. Então, o botão eu estou usando pela DB IHM.bttpon, que é esse aqui, perfeito. O tempo eu deixei fixo em 10 segundos. E a saída também eu estou usando aqui na própria IHM para puxar depois lá nos tags da IHM. Já mostro já. Isso aqui, ó, eu tive que fazer por quê? Porque o elapsed time aqui, ele é em... deixa eu explicar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o help para vocês entenderem. O elapsed time, ele é em time a saída. Output time, tá vendo? Output time. Então, para eu ler em milissegundo, eu tive que converter time to int, que é time para tempo para o int. Então, essa saída aqui, ó, eu tive que pegar essa saída, colocar ela aqui, converter ela, jogar ela dentro
desta outra, que é uma QW, se eu não me engano. QW para IHM, né? Joguei dentro dessa QW, MW70, para eu poder ler na IHM, correto? Então aqui é o help. E aí, ó, o ET Output Time. Perfeito? Então aqui na IHM a gente consegue ler em milissegundos por causa disso. Se você quiser mostrar esse tempo do ET aqui, você tem que converter ele de time para o int. O int a gente consegue ler os 10 segundos aqui. Perfeito? Então eu criei essa MW70. 70 por quê? Porque eu estou aqui na... Bom, não era para ser 70, era para ser 80, enfim. Eu criei essa daqui 70, 72 e 74. Uma Word em 16 bits, então 2 em 2 bytes eu criei ela. Aqui lê. Então aqui na IHM eu criei a tela timer. Vamos abrir aqui. Aqui na IHM eu criei a tela timer. No HM tag eu vim aqui. Esse aqui foi o nome que eu coloquei para os tags de HM. E esses aqui foi da onde que eu puxei, da DB e HM, tá vendo? DB e HM. Esse HM time aqui é o MW que eu conversei com vocês lá, que eu peguei aqui para vocês do software. Beleza? Aí criando esse default tag table aqui, você cria um nome aqui, você faz o link de qual que você quer. O tempo eu deixei em 100 milissegundos para a gente ver melhor. E terminando isso, eu vim aqui, vamos pegar um aqui. Aqui é eu agrupei, né, para melhor isolar, para melhor alinhar os componentes. Então eu venho aqui, faço ungroup. Então aqui a gente consegue analisar um por um. Aqui a saída, eu criei uma animação. Quando vai para 1 fica verde, em 0 fica aquela cor. Aqui, esse tempo aqui, dou um duplo clique no tempo. Aqui na propriedades, Connect Tag to Property. Então aqui no Tag Connect eu criei uma Process Value. Eu coloquei aqui, puxei o tag aqui. E aqui eu criei uma... Vou pegar esse IO Field. Beleza? Eu arrastei um IO Field aqui e ajustei ele para aparecer aí do jeito que vocês estão vendo. E o botão simples, aqui só coloquei o nome e a cor fixo. E o botão eu criei um evento, se não me engano. Isso, quando pressionar, eu coloquei isso aqui, ó, set bit while key pressed. Ele só vai setar enquanto eu estiver segurando. Quando eu tiro, ele não seta mais em HM, porque tem o set bit também, que você dá um clique e ele seta, como se fosse um set reset. E esse aqui é só vai para 1 enquanto a gente estiver segurando com o mouse. Perfeito? O desafio que eu quero passar para vocês é o seguinte. Vamos lá. Imagina o seguinte, que você tem um conveyor aqui. Bom, não sei desenhar não, galera. É só para exemplificar aqui. Você tem um conveyor. Este conveyor aqui, a saída dele, supondo a M10.0. Beleza? A saída para acionar o motor aqui. Aqui embaixo a gente tem uma prensa.
E aqui nós temos um sensor. Esse aqui nós podemos chamar M10.1. Então, como funciona? Aqui no conveyor vem caixas, correto? O motor gira nessa direção quando o M10.0 estiver em 1. Aqui, a caixa cai dentro desse sistema aqui. Aí aqui temos um pistão que pressiona a caixas para ficar, ela amassa a caixa. Então cai uma caixa, quando ela cai, esse sensor aqui detecta que tem uma caixa. E aí, esse sensor, se ele estiver livre, ele aciona o motor. Quando você vai lá, starta a máquina, se está em automático, se não tem erro, blá blá blá, aí starta. Mas tem em conta o seguinte, quando a caixa passa na frente do sensor, ele passa por um curto período de tempo. O sensor não desativa aqui. Quando vai desativar o M10.0? Quando este sensor ficar fechado, tampado, maior do que 5 segundos. Beleza? Se esse sensor ficar tampado por mais que 5 segundos, ele para o M10.0. Ele desativa o M10.0. Porém, ele desativa o M10.0 e aí a máquina por si só ele desativa e espera por 60 segundos. Beleza? Recapitulando. Caixa vai caindo. Encheu aqui a caixa e ficou tampado o sensor por mais que 5 segundos. Ele desativa o M10.0, a esteira para e aqui começa a prensa para apertar as caixas aqui, prensar as caixas. Porém, é o seguinte, quando ele está prensando as caixas, o sensor pode tampar novamente, pode destampar. Mesmo que o sensor fica livre, ou fica ocupado, livre ou ocupado, tem que esperar por 60 segundos. Aí depois, passados 60 segundos, tem que olhar para esse sensor. Você está livre ou você está ocupado? Se você estiver ocupado, mais 60 segundos. Se você estiver livre, aciona o motor. Isso aqui, se você for um cara top, você faz com dois temporizadores em uma network. Tá bom? Máximo 2 networks, se você for fazer em ladder ou em FUP. Porque em SCL não dá pra gente falar em network, né? Em linhas de programação. Mas tenta fazer. Senta aí, tenta fazer. Isso aqui deu bastante trabalhinho. Você só pode usar para resolver isso daqui 2 temporizadores. E aí fica ao seu critério em qual usar. Na próxima aula eu vou trazer bastante casos usados em indústria de temporizadores. Aí a gente faz junto. Mas isso aqui eu não vou trazer resolvido não. Quero que vocês tentem resolver. Se conseguir, escreve aí nos comentários. Um abraço, bons estudos, fica com Deus.